Saudações, meus amigos e amigas do canal Família Tokusatsu, da nossa querida família Tokusatsu, família de fãs, né, de séries japonesas, fãs, né, de colecionáveis, colecionadores de memórias, de lembranças, né, de memórias afetivas, fazem parte desse contexto nosso, né, do Tokusatsu, né, da nossa vida de Tokusatsu. Então, eu sou o Everson Cordeiro, do canal de cultura pop Geek Cultural, né, onde você tem muitas entrevistas, muito conteúdo relacionado, né, principalmente a Tokusatsu lá. E estou aqui pronto para a gente poder compartilhar um pouco da nossa coleção, né, que a gente veio cultivando ao longo desses anos todos de vida de Tokusatsu. Então eu divido ela em 5 partes. Nós vamos começar com a parte de espadas e escudos de brinquedos, né? A maioria delas, né, da Everest Brinquedos. Depois a gente vai para a parte de discos, a trilha sonora, né, das nossas queridas séries japonesas que foram lançados, né, em long play. E depois a gente vai mostrar a parte de fitas VHS, né, de vários lançamentos que foram feitos ali, fitas cassete, a parte de máscaras, as máscaras dos brinquedos, e aí finalizando essa parte aqui envolvendo essas armaduras. Então vou começar aqui mostrando para vocês, né, a primeira parte, primeiro dupla de espada e escudo. Vamos começar aqui pelo Change Kit, né? Com a espada e o escudo do Change Robô, né? Que foram lançados junto, por exemplo, com a máscara, né? Só que uma coisa engraçada, né? Tá aqui a máscara do Changeman, só que a espada e o escudo são do Change Robô. Então foram lançados assim, né? Pela Everest Brinquedos, pelo escudo, né? Ser mais interessante e tal, maior. E tá aqui, né, a espada do Change Robô, a espada relâmpago, né, e o Change Escudo, que juntos formavam o Change Kit, bastante desejado pelas crianças ali pelos anos de 88, 89, 90, né? Então tá aqui, faz parte da nossa coleção. Vou compartilhar com vocês aqui um outro dueto de espada e escudo, que é a espada dos Change, a espada dos heróis realmente, né? E o Change Escudo. Tinha aqui esse lugarzinho aqui para poder segurar, ó. Então foram lançados também pela Everest Brinquedos. Esse aqui é um pouco mais difícil de conseguir, acho que até que o Change Kit, né? Então tá aqui essa dupla aqui de espada e escudo, né, do Esquadrão Relâmpago Changeman que a gente tem na nossa coleção. Temos aqui também um outro kit que foi lançado, né? O Flash Kit, que era esse escudo aqui, a espada pequenininha, né? Tá aqui para segurar também, ó. Tinha a espada pequenininha, essa eu não tenho mais, e aí a gente tem a espada, né, o Cosmic Laser do Flash King, que foi lançado, né, separadamente. Então o Flash Kit então, era espada, né, a de luta mesmo dos Changeman, né, do Star Laser. Cadê a máscara aqui? Vou pegar essa máscara aqui para ilustrar. Máscara do Blue Flash. Então o Flash Kit era essa composição aqui, a máscara, né, o escudo e a espada. Essa aqui não é a espada original do Flash Kit, mas enfim, estamos aqui com a espada do Flash King. Então, um outro brinquedo que foi lançado naquela época, que a gente tem nessa coleção aqui, né, na parte de espadas, vou passar aqui para essa aqui, a espada olímpica lançada pela Glaslit. Então tá aqui ela, bainha da forma como é aqui, espada rara realmente de conseguir adquirir, né? Veio na época, né, do lançamento da Glaslit, vinha com duas estrelinhas prateadas, né, formando esse kit. E a gente tem aqui essa recordação de infância. Essa aqui é a minha espada olímpica, né, assim como os demais brinquedos, né? Boa parte deles da época de infância e outros que a gente foi conseguindo ao longo do tempo, né? Inclusive com a ajuda dos nossos amigos colecionadores. E mais rara ainda, raríssima, é essa espada olímpica aqui do Jiraiya, lançado pela Rosita. Então ela, duas cores, né? Aqui azul e amarela. Aqui é a bainha. Então bastante rara, raríssima essa espada aqui do Jiraiya que a gente tem da nossa coleção aqui da época de infância também. Vou mostrar para vocês aqui também um outro kit que foi lançado pela Glaslit, que é o Max Calibre, né? Não é uma espada propriamente dita, né? Mas enfim, é um laser aqui que se conectava na Gigastream. Esse aqui está autografado pelo autor que interpretou o Lyuma, né? O Fire de Soul Brain, aliás, de um Inspector, quando ele esteve aqui no Brasil participando, né, do Anime Friends. E não poderia deixar de mostrar, né, essa belezinha aqui, talvez seja a espada mais bacana de todas, né? A Spadium Laser, espada eletrônica lançada, né, pela Everest Brinquedos, que realmente era um brinquedo muito legal, né?
a pilha, cada vez que você encostava a espada em alguma coisa ou numa outra espada, né, ela fazia um barulho de som metálico. Brinquei tanto com ela, né, que ela deixou de funcionar, a parte eletrônica dela não funciona mais. E tá aqui, ela dentro da caixa com a sua bainha, a espada de um laser, aquela da propaganda, né, que você tinha que retirar a espada de uma pedra, simbolizando, né, a lenda de Excalibur. E olha que embalagem bacana, né, com essa imagem aqui do Jaspion aqui, muito legal, com a espada de um laser de brinquedo, ó, olha como é que ela é fora daqui. E vou compartilhar uma coisa interessante aqui com vocês, que é o manual que vinha dentro da espada de um laser. Vou ler para vocês aqui, ó, o que dizia o manual naquela época, ó, amarelado com o passar do tempo. E aí dizia o seguinte: espada de um laser, como funciona? Para fazer piscar a lâmina da espada, pressione levemente o botão vermelho. Segurando-a firmemente o cabo da espada e batendo a lâmina em outra lâmina da espada de um laser ou em qualquer outro objeto, a espada de um laser emitirá um som característico, um som metálico. Então tá aqui, ó. Vê se consegue ver o símbolozinho da Everest aqui. Esse é o manual que eu estou aqui compartilhando com vocês. E para finalizar essa primeira parte da nossa coleção, trazer uma outra espada que a gente tem aqui, diferente de todas essas, que é essa espada aqui, uma espada de verdade, que eu ganhei do meu mestre Santos quando eu estudei Iaido, né, esgrima japonês, Iaido, espada sem corte, que por sinal nas minhas mãos ela se torna uma espada laser, né? Será por quê? Então essa é a primeira parte da nossa coleção, estou compartilhando com vocês, e aí vou mostrar para vocês as outras partes que a gente tem aqui, né, especial para o canal Família Tokusatsu. Seguindo então, meus amigos e amigas do Família Tokusatsu, com a segunda parte da nossa coleção, vamos então agora para a parte dos discos, né, dos LPs, com as trilhas sonoras das nossas queridas séries japonesas, né, começando aqui pelo conhecido disco do Fantástico Jaspion, né, que tem uma das melhores trilhas sonoras, para muitos, né, a melhor das trilhas sonoras que foram lançadas, né, tá aqui a parte de trás também do disco, lançado, né, pela Top Tape, que tinha inclusive esse encarte aqui, né, com a letra das músicas, e aqui ele na capinha aqui, esse aqui meu disco de infância, né, na época que a gente passava o tempo e ligava também para poder simular as lutas, né, para brincar de Jaspion, né, com os amigos. Outro lançamento da Top Tape é o disco do Esquadrão Relâmpago Changeman, então tá aqui, capona amarela, aqui a parte de trás, né, do disco dos Changeman, né. E vamos agora para o terceiro disco do Comando Estelar Flashman, né? Esse aqui que acabou sendo lançado pela BMG Ariola. Então aqui na frente essa bela capa aqui, talvez a capa mais bonita, né, dos discos em versão em português que foram lançadas, né, aqui no Brasil. Então essa parte de trás. Seguimos aqui com outro lançamento da Top Tape, que foi o disco do poderoso Lion Man. Então tá aqui as músicas cantadas em português e vamos mostrar aqui o verso do disco do Lion Man. Outro lançamento, né, da Top Tape, para muitos, né, o segundo disco com melhor qualidade de letras, né, e de músicas, de adaptações que foram feitas, o disco do Ninja Jiraiya, esse aqui é autografado pelo Takumi Tsuisui, e uma das vindas dele, né, ao Brasil, então ele deixou aqui esse registro, aqui, esse autógrafo, e aqui a parte de trás do LP do Ninja Olimpíada Jiraiya. E muita gente se surpreendeu com esse lançamento que veio, né, posteriormente, que é o Jiraiya 2. Então, esse disco aqui, bem difícil de encontrar ele é bem raro, tá aqui a parte de trás dele. E praticamente, né, repete-se algumas músicas e aumenta a quantidade de opções para você ouvir elas, né, na versão karaokê, ouvir e escutar do instrumental para cantar em cima. Então tá aqui o disco do Jiraiya 2. Outro LP que foi lançado à época, né, que a gente tem aqui na nossa coleção, o LP do Giban. Tá aqui, autografado, né, pelo ator que interpretou o Giban, o Hiroshi Tokoro. Quando ele veio aqui a Brasília, eu não gostava muito de pensar na ideia de levar para autografar em São Paulo. Então, no risco, né, de amassar a capa e tal. E aí quando ele veio, deixou aqui o autógrafo dele. E tá aqui a parte do verso também, lançado pela Top Tape. Tá aqui outro LP lançado, né, em homenagem à série de Tokusatsu, LP do Jaspion 2. Esse aqui foi lançado pela BGE. Então tá aqui na capa o Jaspion e o Spielman, e
autografada aqui pelo Hiroshi Watari, uma das vindas dele ao Brasil. Essa aqui eu peguei autógrafo com ele no Rio de Janeiro, numa edição do Anime Family, como ele voltava ao Brasil depois de mais de 10 anos da primeira vez que ele tinha vindo, ou da segunda. E tá aqui a parte de trás do LP do Jaspion 2 Spilvan. Outro LP que durante muito tempo foi difícil de encontrar, e talvez ainda até hoje seja, é o LP do Black Kamen Rider. Então tá aqui Toninho Guise, né? Que memória, né? Das músicas, das versões que ele cantou. Moto que voa e flutua, da lua a lua ao arranha-céu. Então, capa muito bonita essa aqui também do disco do Black Kamen Rider. E aqui o verso dele, mostrando ali ele em cima da Petrol Hopper, que é a moto que voa e flutua. E aqui um escudinho que também tinha no disco do Jaspion Hero Club, que também tinha no disco do... Acho que não, eu achava que tinha no do Spilvan, mas realmente não tem. Então tá aqui o disco do Black Kamen Rider. E o último disco da minha coleção de LPs de Tokusatsu, esse aqui é um LP japonês, com as BGMs, né, do Bicrosters, Bicrosters que passou, né, na TV Globo. E tá aqui esse LP japonês, foi um dos que eu consegui. E essa parte aqui ainda é mais legal ainda, ó, com eles aqui posicionados. Então tá aqui o LP do Bicrosters. Então essa aí é a parte da coleção de discos, não, de LPs. E já já vou mostrar para vocês a coleção de fitas VHS, né? E até uma raridade que a gente tem aqui na nossa coleção, para vocês curtirem um pouco desses lançamentos, né, de audiovisual que a gente tinha naquela época. Então já já mostro para vocês. Então vamos lá, né, meus amigos e amigas do canal Família Tokusatsu, para a parte da nossa coleção referente às fitas de VHS, as fitas que a gente alugava para assistir no videocassete. E vamos começar então com qual? Vou começar com essa fita aqui do Jiraiya. Essa aqui, volume 1, lançado pela Top Tape. A primeira versão, né, a primeira fita que foi lançada. Essa fita aqui eu alugava ela na locadora mais próxima da minha casa. E quando a locadora estava prestes a fechar as portas, a falir, eu fui lá e pedi para o dono da locadora vender para mim por conta da memória afetiva de ter alugado essa fita tantas vezes depois que a série saiu do ar, e ele me vendeu por um preço bem camarada e a gente tem ela aqui na nossa coleção. Outra fita VHS que a gente tem aqui também, a fita do Fantástico Jaspion da Everest, menos reflexo aqui. Então essa aqui, uma delas, Fantástico Jaspion no planeta Jedin. Aqui é a parte de trás. Então tá aqui uma das fitas da Everest. Temos também essa fita aqui do Comando Estelar Flashman. Aqui melhor para poder tirar o reflexo. Eles com as espadas e os escudos aqui todos unidos. E aqui a parte de trás, né, com diversas fotos aqui do Comando Estelar Flashman VHS lançado pela Everest Video. E aqui, né, com a logomarca do Clube dos Super-Heróis. Então, outro VHS que a gente tem aqui, esse agora do Cybercops, né, lançado pela Sato Company. Esse aqui é o volume 1, primeira VHS da Sato Company, né? Esse aqui, episódio número 1, A Chegada de Júpiter. Na verdade, aqui tinham 2 episódios, né? Também o episódio Desaparecimento da Cidade do Futuro. Então, aqui é a parte de trás da VHS número 1, lançada pela Sato Company, né? Dos Cybercops, os policiais do futuro. Outro VHS que a gente tem aqui na nossa coleção é esse aqui, do Kamen Rider Black RX, esse aqui lançado pela Intermoves Action. Então tá aqui, episódios 2, né? Uma armadilha na gruta e a bagunça do monstro extraterrestre do Kamen Rider Black RX, que passou na nossa querida TV Manchete. Tem uma aqui também que essa aqui eu diria que é uma relíquia, né? VHS da Estrela Fascinante Patrine, rapaz, que passava também na TV Manchete. Essa daqui tem quantos episódios aqui? O 4, o 5 e o 6. Então 3 episódios e são esses que a gente tem aqui. A capa da Estrela Fascinante. Olha só o slogan que a Ticara Filmes usava na época, né? A nova rainha dos baixinhos, a Patrine. E aqui a parte de trás com os episódios. Então, fita VHS. Olha ela aqui, né? Vamos abrir ela aqui, quis abrir. E aqui a gente tem uma fita aqui, uma capa, né? Que eu coloquei numa fita de VHS, que é a capa
da VHS do Metalder, O Homem Máquina, que a Everest adquiriu, exibiu na TV Bandeirantes, e o fato, né, da Everest ter vendido a série para a TV Bandeirantes inviabilizou o lançamento, né, das fitas VHS do Metalder em locadoras e até para adquirir. Então, essa capa aqui coloquei para ilustrar, porque tinha planos, né, de lançar ele em VHS, e aqui a parte de trás com essas imagens legais aqui. Então essa aqui é uma réplica do que seria, né, a capa das fitas VHS do Metalder se ele tivesse sido lançado, não tivesse sido negociado com a TV Bandeirantes. E para concluir essa parte das fitas VHS, né, a maior relíquia que eu tenho dessas minhas fitas aqui é essa fita aqui do Esquadrão Relâmpago Changeman. Então é Em Defesa do Planeta Terra, a fita número 1. E essa fita aqui é uma fita Betacam. Então a fita Betacam que eu consegui, né, perambulando pelo bairro da Liberdade ali no final dos anos 90. E a parte de trás é essa daqui. E aqui vou mostrar aqui, ó, Beta. Então uma fita Betacam, uma fita com melhor qualidade, né, do que as fitas VHS. E aqui ela é uma fita menorzinha, como você pode ver aqui, ó, comparado com as demais, ela tem um tamanho menor. Então, vou até pegar aqui para a gente fazer o comparativo dessa Betacam do Esquadrão Relâmpago Changeman. Comparar aqui o tamanho com uma VHS normal, para vocês verem quanto tem essa diferença, né? Olha só, então, a de trás aqui a fita cassete e fita VHS normal, e a Betacam um pouco menor, com essa diferença. Então essa é a coleção de fitas VHS que a gente tem e está compartilhando aqui com vocês do canal Família Tokusatsu. Vamos então agora para a penúltima parte, né, da nossa coleção, a quarta, falando a respeito das máscaras que geraram interesse nos capacetes, né, e a última parte a gente falando das armaduras, para vocês conhecerem um pouco mais a nossa coleção. Então vamos lá, meus amigos e amigas do canal Família Tokusatsu, para a parte, né, das fitas cassete, as fitinhas com as trilhas sonoras, né, cantadas em português, das nossas queridas séries japonesas que foram lançadas, né, nos anos de ouro, né, do Tokusatsu no Brasil. Então vamos começar pela fita do Jaspion, Fantástico Jaspion, daquela lançada pela Top Tape. Daqui a pouquinho vocês vão ver uma surpresa, né, relacionado aos lançamentos da trilha sonora do Jaspion. Então tá aqui a da Top Tape. Tivemos também pela Top Tape a fita cassete dos Changeman, então tá aqui ela toda amarelinha, então um outro lançamento da Top Tape. Pela RCA saiu a fita cassete do Comando Estelar Flashman, né? Abri ela aqui, ó, RCA, da forma como era, ó, tinha magnética aqui. E a gente lembra que o disco, né, foi lançado pela, se não me engano, pela BMG Ariola, e a fita acabou realmente saindo pela gravadora RCA. Então tá aqui a do Changeman. Tivemos aqui pela Top Tape o Lion Man, que também teve a sua fita cassete. Aqui a parte do verso dela, lançado pela Top Tape, Poderoso Lion Man e sua trilha sonora, à venda em discos e fitas Top Tape. Aqui a do Jiraiya, primeira fita do Jiraiya, fitinha cassete dele, frente e verso. A fita do Jiraiya 2, que muita gente, né, imaginava que não tivesse sido lançado, foi lançado. Essa daqui, inclusive, está no livro, né, o guia definitivo visual do Jiraiya do Ricardo Cruz. Mandei a foto para ele e está postada lá no livro, né. Tivemos também lançado pela BGE a fita do Jaspion 2, Jaspion 2 Spielman. Então tá aqui ela aqui. Deixa eu tentar tirar o reflexo aqui. Então, lançada a fita do Jaspion 2. A fita do Black Kamen Rider, que foi lançada pela BGE. Então tá aqui a fitinha do Black Kamen Rider. Temos aqui na nossa coleção também duas fitas japonesas, né? Essa aqui do Jiraiya, que vem junto com livros, né? Aqueles livros de página grossa, né? Do Jiraiya, então vê aqui. Um outro livro desses de páginas grossas do Soul Brain, tá aqui a fita do Soul Brain, que tem historinhas, versões contadas, né? E versões instrumentais também. Então essa aqui, a do Soul Brain. E assim, o que pouca gente sabe, né, que além daquelas fitas do Jaspion e do Changeman que foram lançados pela Top Tape, nós tivemos aqui, ó, essa fita relíquia cassete do Jaspion, que foi a primeira versão da trilha sonora, né, em português que foi lançada, e foi lançada pela Everest, né? A Everest se virou e fez aqui trilha sonora original da série infantil
Jaspion. Então ela é totalmente diferente, né, daquela versão que foi lançada pela Top Tape, né, na sua capa, próprio material, ó. Então é uma fita raríssima, né, de encontrar. Ela era vendida, né, no Circo Show, nas apresentações do Circo Show Jaspion e Changeman. Então teve essa primeira versão, né, chamada também de Mosca Branca, né, de tão rara e dificuldade de encontrar ela. E também o mesmo aconteceu com o Changeman. Essa primeira versão da fita cassete dos Changeman, né, foi lançada pela Everest, né, e vendida, né, nas edições do Circo Show. Então ela é diferenciada em relação àquela outra, né, da capa amarela, que foi lançada antes. Então tá aqui, ó, karaokê, cante com super-heróis. Então tem algumas coisas aqui inusitadas, diferenciadas, né, dessa primeira versão da fita cassete do Changeman, né? Outra mosca branca, né, na área do colecionismo. E olha só, na própria embalagem aqui, ó, tem aqui a letra, né, da música aqui. Defender com toda a força, todos juntos aqui. Então tem todas aqui, pelo menos as letras das principais músicas aqui, né? Pelo visto aqui, abertura e encerramento. Então, duas relíquias que a gente tem aqui na nossa coleção, na parte de fita cassete, que estou aqui compartilhando com vocês nesse especial, né, da nossa coleção do canal Família Tokusatsu. Então, fitas cassete da série japonesa, das nossas queridas séries Tokusatsu. Então, meus amigos e amigas do canal Família Tokusatsu, para falar agora das máscaras, né, de brinquedo, dos kits, a gente começa mostrando ali atrás, ó, a máscara do Flashman, parte do Flash Kit, né, da Everest Brinquedos, do Red Flash. Mais acima ali a gente tem a máscara do Change Robô da Fast Color e acima a máscara do Jiraiya também da Fast Color. Temos ali também uma máscara do Change Griffon, né, daquelas máscaras de aniversário de papel, né, que eram vendidas para você, né, distribuir em festas de aniversário. E agora eu vou mostrar para vocês as demais máscaras que a gente tem aqui na nossa coleção para poder completar esse set, né, de referente a máscaras. Então vou mostrar para vocês aqui a minha primeira de todas, a máscara do Magaren da Everest Brinquedos, que eu adquiri ela em 1999, né? Pedi para o meu tio comprar. Ele me levou no Circo Show, lá no Gigantinho, em Porto Alegre, em 89. E aí, durante a exibição, né, me presenteou com essa máscara aqui do Magaren, né? Um amigo meu tinha da minha rua a máscara do Jaspion. Então, a gente, para poder brincar de Jaspion e Magaren, tinha que ter uma máscara de cada. Então, essa aqui, primeirona, relíquia, né? Guardada desde 1989, dos brinquedos lançados pela Everest Brinquedos. Outra máscara que a gente tem aqui na nossa coleção é essa aqui, a máscara do Change Pegasus. Então tá aqui surrada pelo tempo, mas uma máscara que a gente tem bastante carinho. Agora carinho mesmo eu tenho por essa que eu vou mostrar agora para vocês, que é a máscara, né, do Change Griffon. Essa máscara inclusive, tá aqui ela, deixa eu frisar a imagem aqui para mostrar para vocês. É uma máscara que tô usando ela aqui, ó, a máscara do Change Griffon, ver se fica melhor agora de ver aqui. Então essa máscara aqui eu tenho, não é a que eu tive quando era criança, né, essa que aparece na foto, mas é uma bastante semelhante, né, que eu consegui recuperar muitos anos depois por conta dessa memória afetiva, essa lembrança, né, da máscara do Change Griffon que eu usei quando era criança. Então essa imagem aqui, né, de uma foto, tá num vídeo, né, que a gente tem no nosso canal Geek Cultural, que é um vídeo que eu conto, né, a respeito do fascínio pela Sagrada Pedreira da Toei, que eu tive a oportunidade de visitar, né, por meio da Tokuto em dezembro de 2023. Então, quem não assistiu o vídeo, essa imagem tá lá, né, contextualizando a história de como é que começou esse meu fascínio de conseguir querer conhecer a Sagrada Pedreira da Toei. Então, são essas as máscaras, e nós temos mais outras aqui, né, que são as máscaras que dão continuidade aqui, inclusive duas japonesas. Então, outra máscara que a gente tem na coleção, essa aqui é raríssima, uma máscara do Blue Flash, né, da Everest Brinquedos, que é uma máscara bem difícil de ter. Essa aqui é da época que eu era criança, né, ganhei ela de presente, brinquei muito com ela, depois de dar aquela do Change Griffon que acabei, né, perdendo ela. E aqui, para fechar, duas máscaras japonesas, né, essa máscara aqui do Soul Braver, autografada, né, pelo ator que interpretou o Daiki na super equipe de resgate Soul Brain. Então essa aqui está autografada quando ele esteve aqui participando do Anime Friends. Então, máscara japonesa do Soul Braver.
E para concluir, né, a coleção de máscaras aqui, tem essa coleção dessa máscara aqui da Pink Flash, máscara japonesa. Você vê o quanto ela é diferente, ó, prateada por dentro, enquanto normalmente as máscaras da Everest lançadas no Brasil eram brancas, né, ou pretas. E tá aqui essa máscara da Pink Flash, né, que gerou aí, né, mais um item japonês para a coleção. E quando a gente era criança, o máximo que a gente podia ter era a máscara, né, para poder brincar. Então isso despertava o desejo de ter os capacetes, né, que a gente foi conseguir adquirir muitos anos depois, quando os fãs adquiriram a habilidade, né, de serem cosplayers, de fazer em fibra de vidro e em outras tecnologias, né? Então, como vocês podem ver aí na nossa coleção, a gente tem esse capacete do Metalder, que está lá no alto ali. Tem o capacete do Jiraiya, capacete do Black Kamen Rider que você está vendo aqui atrás, o do Jaspion, o do Kamen Rider Black RX. Todos esses capacetes, né, eu adquiri com um amigo meu cosmaker, né, o Abraão de Oliveira, lá de Fortaleza. Aquele Change Griffon lá também junto com ele. Tá faltando aqui o capacete do Spilvan, autografado pelo Hiroshi Watari, que eu vou mostrar ele para vocês também. E deixa eu ver aqui qual que é o outro capacete que está faltando. Tem esse capacete aqui do Red Flash, que é o capacete que eu usei, né, vestindo a roupa do Red Flash quando eu tive a oportunidade de ir lá na Sagrada Pedreira da Toei e brincar de Flashman, de Tokusatsu lá. Então esse daqui, esse feito pelo Mika Maker, lá do Rio Grande do Sul. Então um capacete leve, né, uma réplica perfeita, né, do Red Flash. Então esse aqui é um capacete que eu gosto dele bastante. E para concluir, né, a parte de capacetes da nossa coleção, deixa eu mostrar aqui essa versão pequena do capacete do Red Mask. E aqui o autógrafo, se dá para ver um pouquinho aqui, tá meio transparente aqui, não dá para ver. O autógrafo do Red Mask que eu peguei em Lima, no Peru, né, indo no Japan Heroes Matsuri. Eu tive a oportunidade de conhecer o ator que interpretou o Red Mask, e aí ele fez o autógrafo aqui desse capacete do Red Mask. Agora, esse aqui é pequeno comparado aos demais, né? E o que dizer desse daqui? Esse daqui, menorzinho ainda, né? Esse aqui lançado pela Bandai, então vem até com o pedestal aqui. Então tá aqui o capacete pequenininho do Red Mask. E para fechar essa parte de capacetes, tá aqui, ó, capacete tamanho normal do Red Mask. Então são 3, esse aqui de exposição. E fiquei de mostrar também o capacete do Spilvan, né? Então eu vou mostrar o capacete do Spilvan para vocês. Mas antes, preciso mostrar uma máscara que eu esqueci de mostrar, né, da coleção aqui. Tem essa máscara na caixa aqui, da Fast Color, do Giban, né, com o autógrafo dele, na ocasião que ele teve aqui no Distrito Federal. Então, para fechar, vou mostrar aqui o capacete do Spilvan e falar um pouco dessas armaduras que a gente tem aqui na nossa coleção, das histórias delas. Então, para finalizar a nossa coleção de capacetes, mostrar aqui para vocês o capacete do Guerreiro Dimensional Spilvan. Tá aqui, ó, bonitão, autografado pelo Hiroshi Watari, que interpretou o Kenji Sony, né, o Spilvan. Tá ali, ó, o nome dele aqui. Feito pelo Carlos Rua da Praia, lá do Rio Grande do Sul. Um abraço pro Carlota, que também fez para mim outro capacete autografado, né, a relíquia, que é o capacete do Metalder, o Homem-Máquina, que está aqui autografado, né, pelo Seiko Seno, que interpretou o Metalder, que veio uma vez aqui no Brasil e veio para Brasília participar de uma edição do Anime Summit. A gente teve a oportunidade de pegar esse autógrafo com ele. Por falar em autógrafo, né, temos aqui também o capacete do Jiraiya, autografado pelo Takumi Tsuisui. Então, é um outro item que a gente tem aqui autografado. E esse Black Kamen Rider, o capacete dele, tá autografado pelo Tetsu Kurata? Rapaz, acabei optando por não escolher ele autografar, né, no capacete. Mas ele autografou o Kingstone. Tá aqui, ó, o autógrafo do Tetsu Kurata no Kingstone. Raio Kingstone! Fechando aí esse set de capacetes da nossa coleção de capacetes. Então, de volta, meus amigos e amigas do canal Família Tokusatsu, para a gente fazer a parte
derradeira aqui da nossa coleção para falar um pouco, né, dessas armaduras, né, desses bustos aqui que a gente tem na nossa coleção. Mostrei agora há pouco o capacete do Red Flash, né, que é composto também pela roupa completa, né, que eu vesti lá na Sagrada Pedreira da Toei. Então, isso aí, vamos dizer, é uma armadura completa que eu tenho. Esse Jiraiya que vocês estão vendo aqui, né, também ele está completo, tem a parte de roupa, né, que complementa a armadura, né, que a parte mesmo de fibra de vidro é o colete e o capacete que vocês estão vendo ali. Esse Black Kamen Rider que a gente tem aqui é só o colete realmente e o capacete que tem, né? Então é um busto de armadura. O Jaspion que vocês estão vendo aqui, ele está completo, ele é uma armadura completa, né, de fibra de vidro. Adquiri ela ali por volta de 2010, 2011 mais ou menos. Aqui o Kamen Rider Black RX, ele é só o busto mesmo, né, capacete e colete, feito pelo meu amigo Abraão de Oliveira. Então todos esses bustos e capacetes foram feitos por ele cosmaker, né, lá de Fortaleza. Então, como diria Nelson Sato, isso é a materialização do sonho, né? O desejo dos fãs de um dia vestir uma roupa, né, uma armadura dos nossos queridos heróis japoneses, né, os nossos heróis de Tokusatsu, que a gente, com o passar do tempo, graças, né, ao talento dos cosmakers que a gente tem aqui no país, espalhado por todas as regiões, esse sonho foi possível de ser realizado e a gente tem maior prazer e satisfação em poder compartilhar com vocês aí do canal Família Tokusatsu, a nossa querida Família Tokusatsu, um pouco aí dessas histórias do colecionismo, né, histórias de momentos, de memórias afetivas que a gente tem com aquilo que a gente foi vivenciando, né, apaixonados pelas séries japonesas ao longo do tempo. Então, esqueci de falar do capacete do Griffon, né? Tá ali, vocês estão vendo. Tem a máscara do Spectreman também, que eu acabei deixando passando batido. E essa máscara, capacete do Ultraman Tiga, que a gente também tem aqui. Enfim, tá aí registrado, né? Nossa coleção querida aí de Tokusatsu, né? Esse colecionismo de momentos, de memórias afetivas, de lembranças que a gente tem ao longo da nossa trajetória como fã de Tokusatsu. E é isso, agradecer demais aí o Anderson Jiraiya pelo convite, para poder mostrar nossa coleção, né? Um pouco, né, dessas histórias que a gente vive aí pelo Tokusatsu, essa vida de Tokusatsu e também do colecionismo. E é isso, agradecer a vocês todos, um abraço e até uma próxima oportunidade. Valeu!